Doutor Rivas, muito obrigado pela presença. Eu sei que tem muita gente que está ansioso para ouvir as tuas palavras, as tuas considerações. Eu estou passando a palavra para o senhor. Fique à vontade, então. Muito obrigado aí pela presença. Bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar com vocês, aprender um pouco, transmitir alguma experiência. O assunto seria guerra mundial, que nós estaríamos em guerra mundial. Eu gostaria de frisar que a guerra é permanente, só que nós vivemos um cenário de guerra de quinta geração, que é uma guerra por todos os meios, principalmente econômicos e comerciais. O Brasil vem sendo alvo desse tipo de guerra há muito tempo, porque durante as décadas anteriores, o Brasil sempre foi entendido como um concorrente perigoso para os demais países do primeiro mundo, em razão das suas potencialidades minerais e agrícolas. Quando o mundo enfrentou problemas de abastecimento por causa do problema da vaca louca, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, o mundo percebeu que a segurança alimentar deles dependia da nossa produção agroindustrial. Então, pouco a pouco, o MST está saindo de cena, vindo até fortalecer os quadros da guerrilha urbana. Mas o Brasil teve vários ataques de guerra de quinta geração. Por exemplo, nós não temos ferrovias. Acabaram com a nossa malha ferroviária. O Brasil é um país rico em rios, e nós não temos hidrovias. Isso tudo é resultado de guerra de quinta geração travada contra o Brasil e da colaboração da classe política, que permitiu que os países que se julgavam concorrentes do Brasil, hoje são dependentes, perpetrassem essas ações de guerra de quinta geração. Por exemplo, só para exemplificar a questão do custo, o Brasil só tem rodovias e mal conservadas. A ferrovia é 15 vezes mais barata do que a rodovia. A hidrovia é 65 vezes mais barato do que a rodovia. Então, é por isso que a classe política brasileira permitiu que os estrangeiros prejudicassem as nossas hidrovias com obras de arte, né, pontes muito baixas para que a hidrovia não fosse utilizada. Quando a barranca do Rio é alta, eles põem uma pilastra no meio para não passar o transporte fluvial. E nós também não temos navegação de cabotagem. Tudo isso para encarecer os nossos produtos. O gargalo de logística brasileiro vai demorar 10 anos de obras ininterruptas e bilhões de dólares para que nós possamos escoar livremente a nossa produção. Isso é resultado de guerra de quinta geração contra o Brasil. Essa guerra de quinta geração ela é terrível porque ela usa os inimigos externos e internos. E ela é silenciosa, porque ela age sem que a população perceba que está sendo atacada. Nós temos que acordar para esse problema, porque o Brasil só poderá adentrar plenamente no primeiro mundo com os seus gargalos de logística solucionados. Mas, para conseguir a defesa contra o inimigo externo e contra a casta política que nos ataca, que permite... Os nossos governantes são apenas gerentes de interesses transnacionais. É por isso que eles ajudaram a perpetrar esse terrorismo logístico contra o Brasil. O Brasil é um país continental
É o único país do mundo com essa dimensão que não tem ferrovia, por exemplo. É o único país rico em rios que não tem hidrovias, que não utiliza as suas hidrovias. E eles utilizam, inclusive, supostas questões ambientais para bloquear as hidrovias. Questões indigenistas inexistentes. Né? Eles, por exemplo, eles querem impedir que os brasileiros de etnia indígena adentrem ao conforto, à segurança e à saúde do terceiro milênio. A FUNAI é o cartório do genocídio dos índios brasileiros. Por quê? Porque ela obriga o índio a ficar na idade da pedra lascada com expectativa de vida de 29 anos, expectativa de vida média, 29 anos. A mortalidade infantil dos indígenas da FUNAI é um absurdo. É 65% de mortalidade infantil. É um absurdo. De cada 5 índios que nascem, 3 morrem antes dos 5 anos de idade. A culpa quem é? É a FUNAI, que é o cartório, quero repetir isso. A FUNAI é o cartório do genocídio indígena no Brasil. Tudo isso são atos de guerra. Guerra permanente. Hoje não existe mais guerra declarada. Aliás, nem a guerra do Paraguai, apesar de ser uma guerra convencional, foi declarada. Solano Lopes invadiu Mato Grosso, tomou um pedaço e começou a guerra. Não existe mais aquela formalidade de declaração à guerra. O Hitler invadiu a Polônia sem avisar ninguém. Não existe uma declaração formal de guerra. Tudo isso nós só podemos enfrentar se nós nos livrarmos da classe política que está hoje no poder no Brasil. E isso só através de uma intervenção constitucional. Então o Brasil tem que se autodeterminar, e nós estamos no bom caminho para isso. Nós só poderemos nos autodeterminar com a intervenção constitucional, que afastará os membros dos 3 poderes que estão prejudicando o Brasil. O Poder Judiciário também não é inocente nisso, porque o Poder Judiciário é aquele que dirime as questões entre os poderes, entre os particulares e o Estado, e ele sempre permitiu que a classe política fizesse tudo o que o Brasil temia, foi perpetrado pela classe política. Agora, com a autodeterminação, que é a intervenção constitucional militar, porque os militares são nossos prepostos, são agentes públicos pagos pela nação para protegê-la dos inimigos internos e externos e até de si mesma, se a nação estiver equivocada. Eu feito uma criança, a nação, veja, a massa, ela é ignara. Então ela precisa de tutela dos segmentos profissionais e esclarecidos da sociedade. E as Forças Armadas, que elas foram instituídas com a finalidade de proteger a nação de todos os seus inimigos, inclusive dela mesma, como eu já disse, ela tem que tomar as providências, porque agora o povo já sabe. Não é mais uma questão de gabinete. Houve um milagre, eu acredito que em razão da internet, e as pessoas comuns, as pessoas simples que nunca se interessaram por política, hoje sabem que a classe política é inimiga do Brasil. Forma uma casta do crime, porque eles se apropriam dos dinheiros públicos e mantêm a população na miséria, sem saúde, sem educação, sem segurança pública. Então o Estado brasileiro perdeu a sua finalidade. O Estado foi instituído, foi criado pela nação em determinado momento para proteger as pessoas. Essa é a única finalidade do Estado, proteger as pessoas. E o Estado brasileiro não protege as pessoas, porque o poder
do Estado foi usurpado pela casta política, que está imbricada com o crime. Isso está nos jornais, quer dizer, nós não estamos levantando nada de novo, nós estamos só reafirmando o que está nos jornais e revistas do mundo inteiro. Nós temos ex-presidentes da República, todos eles incursos no artigo 142 e 357 do Código Penal Militar, ou seja, todos eles sujeitos à pena de fuzilamento por traição à pátria, que é o crime mais grave praticado em qualquer país. A traição à pátria.